lights. Lights? Just what exactly happened to you? I'm ashamed to tell you because I think you're going to think I'm crazy. We saw what we thought was a bright light up in the sky. Okay. We could hear it wasn't a helicopter. I'm telling you, I have never been more frightened in my life. A 9 de março de 2006, Patrick Uskert, Kevin Brune e Julius Willis convidaram o canal História para assistir a uma expedição em busca de provas de OSNIs no canal de Santa Catalina. Por coincidência, às 21 horas e 37 minutos da noite anterior, algumas testemunhas afirmaram ter visto vários objetos em forma de disco a mergulhar e a sair das águas do canal. Para esta missão de 11 horas, Uskert, Brune e Willis tiveram a companhia do capitão de náutica e investigador de OVNIs, William Burns, e de Preston Dennett. Este último participou na nossa última missão sobre o aparecimento em grande escala de OSNIs em 1992, nas águas ao largo da costa de Los Angeles. Está tudo pronto para logo? Tens o contador Geiger? O equipamento científico está pronto para levar. Tens todos os frascos para amostras e afins? Sim, uma coleção deles. Tens os tanques? Eu tenho os tanques. E tens a câmara subaquática e os infravermelhos? Sim, temos infravermelhos. Então está tudo pronto, vamos lá. O plano é navegar em duas áreas distintas do canal. Os mergulhadores Uskert e Brune vão colher amostras. E Brune, como tem um doutoramento e é um cientista investigador, vai realizar alguns testes preliminares no barco e posteriormente no seu laboratório. A nossa missão é mergulhar, recolher amostras e procurar alguma prova subaquática dos OSNIs. Nesta vasta área inexplorada da trincheira do Redondo, a detecção de OSNIs tem sido dificultada devido à enorme profundidade, que atinge mais de 1,5 km em alguns locais. A maioria dos sonares dos navios não tem alcance a esta profundidade. Bom dia e bem-vindos a bordo do Pacific Star. Parece que esta manhã vamos para a trincheira. A inclinação da trincheira é muito acentuada, cerca de 60 graus. A minha medição chegou aos 430 metros e ainda não encontrei o fundo. Não queremos ir para uma grande profundidade, porque nunca se sabe o que pode lá estar. O barco sai da praia de Redondo, na Califórnia, às 8h30 da manhã. Dirige-se para oeste nas águas sombrias do Pacífico. A equipa sente a brisa e a ondulação é mais forte que o normal. A única coisa que podia piorar as condições era o vento soprar com maior intensidade. Esta ondulação tão forte vai agitar o fundo do mar pelo menos alguns 20 ou 25 metros. Por isso vão ter de ir contra as coisas até acharem algo. Às 9 horas e 22 minutos, a equipa observa pela primeira vez algo fora do normal. Olhem só aquilo! Avistaram uma anomalia estranha na superfície da água. A sério, vejam aquilo! O rasto redondo, com cerca de 5 metros de largura, vibra constantemente enquanto desaparece tão rapidamente como apareceu. Parece coisa de loucos, mas têm havido muitos relatos de OVNIs que se despenharam, no mínimo 40 a 50. Por isso é completamente possível que haja alguma coisa aqui embaixo. Há muitos locais onde os OVNIs se podem esconder. Ali está a trincheira. O capitão dá ordem para lançar a âncora a 2 milhas náuticas de profundidade. Estamos à procura de várias coisas. Existem alguns padrões no fundo da água, qualquer tipo de pista evidente no solo. Será que temos radioatividade lá em baixo? Haverá alguns elementos estranhos? As pessoas aqui da região viram este objeto ontem à noite. Por isso, se esta nave esteve cá ontem à noite e se deixou algumas pistas, o nosso pessoal lá no fundo vai recolher essas pistas agora e trazê-las para a superfície para podermos realizar alguns testes. Como era a visibilidade? Muito reduzida, entre 1,5 m a 3 metros. Tudo demasiado compacto para conseguir ver alguma coisa. Espero que o Pat consiga recolher imagens e amostras. Apesar de Uskert comunicar que sentiu algo esquisito na água, as condições impediram-no de ter contacto visual. No entanto, conseguiu recolher algumas amostras para testes. Não via nada.
Apenas o rastro da minha lanterna a apontar na escuridão. Se alguém se quisesse esconder ali embaixo, era o local ideal para isso. Agradável e escuro. Agradável e profundo. Não senti nada familiar, senti apenas que não devia estar ali. Devido à fraca visibilidade neste local, a equipa avança mais 7 km para dentro do canal. Vamos explorar outro local de novo. Se estivéssemos a tentar camuflar-nos, este seria o local mais indicado. Devido à visibilidade subaquática reduzida a menos de 5 metros no local anterior, os mergulhadores preparam agora uma câmara mais sensível para gravar as pistas numa área mais profunda. Esta é a tua câmara. Já está programada. Preparei-a de modo a ser bastante sensível à luz. Se estiver alguma coisa lá embaixo, vão conseguir ver. O que estamos a ver são eles a retirarem amostras no leito do oceano que irão ser examinadas posteriormente para procurar vestígios de radioatividade e químicos. Os OSNIs deixam vestígios. Talvez sejam magnéticos ou talvez tenham grandes cargas elétricas. Estão a pesquisar para efetuar testes de corrente elétrica, magnetismo e radioatividade. As condições de visibilidade mais favoráveis neste local permitem aos mergulhadores recolher amostras. E é nesta altura que encontram algo fora do normal. Estou muito satisfeito com as amostras que recolhemos. Vamos analisá-las com o contador Geiger para saber se têm alguma carga radioativa. Ótimo. Abre essa, por favor. Resultado negativo. Temos uma grande amostra de solo aqui. Há qualquer coisa. Devido às elevadas leituras do contador Geiger, a equipa acha necessário realizar mais testes. O resto pode ser feito no laboratório. Espetacular. Não é mistério nenhum o motivo pelo qual os OSNIs escolhem locais como este para se esconderem. Não há mesmo visibilidade nenhuma. Não podemos calcular quais vão ser os resultados antes de analisar e compilar tudo. Faz parte do processo. Tentamos testar as hipóteses possíveis através de experiências controladas. Tentamos eliminar variáveis, o que é muito difícil no local. Por isso estamos apenas no nível da observação. Se surgir algum fator estranho ou que tenha alguma relevância para continuar a investigação, vamos com certeza voltar aqui. O Kevin deve concordar comigo. Eu acho que existem grandes probabilidades deles estarem aqui em baixo. Para encontrar alguma coisa, temos de procurar. Os testes às amostras recolhidas dos OSNIs não foram convincentes. No entanto, devido ao resultado positivo da amostra número 2, estão a planear um mergulho mais completo para o outono de 2006. Temos de voltar. De todas as proezas técnicas realizadas depois da Segunda Guerra Mundial, foram poucas as que suplantaram a potência dramática, o poder e as capacidades deste porta-aviões de porte médio, o USS Franklin Roosevelt. Batizado a 27 de outubro de 1945 no estaleiro naval de Nova York, com 300 metros de comprimento e 64 mil toneladas, o porta-aviões FDR foi o primeiro navio da frota naval a transportar armas nucleares a tempo inteiro. O Franklin D. Roosevelt era um navio com grandes capacidades em tudo o que possamos imaginar. Foi um laboratório flutuante experimental para todo o Departamento da Marinha. Segundo a maioria dos tripulantes que fizeram serviço a bordo do FDR, as suas habilitações sofisticadas foram o motivo pelo qual esteve no centro do grande mistério de OSNIs do século XX. Não tenho dúvidas sobre a existência de OSNIs e a sua interação com o Franklin D. Roosevelt. E há muitos marinheiros por aí que tiveram as mesmas experiências que eu. Existe uma ligação entre o USS FDR, as armas nucleares e os OSNIs. Era um imã para os OSNIs. Chet Kurzinski prestou serviço a bordo do FDR desde julho de 1958 até dezembro de 1960 como bombeiro e engenheiro metalúrgico.
Chet afirma que o seu encontro imediato atribulado com um objeto semelhante a um OSNI em setembro de 1958 na Baía de Guantánamo, em Cuba, o tem perturbado desde então. Vai contar a sua história pela primeira vez em frente a uma câmara. Estávamos por baixo do convés, deviam ser cerca das 8 ou 9 horas da noite, e estava muito escuro lá fora. Ouvimos alguns homens a correrem pelas escadas para a sala dos motores, e o meu colega Vince disse-me: "Porque não vais lá acima ver o que se passa?" Então segui todos aqueles homens, subi as escadas até o hangar e seguimos para o convés de lançamento. Gruzinski vê um OVNI em forma de cigarro a circundar pelo FDR a uma velocidade estonteante. Afirma também que o objeto não emitia qualquer tipo de som e os movimentos que fazia não eram possíveis de serem comandados por humanos. Não tínhamos operações aéreas no efetivo. O convés de lançamento estava parado. E aquela coisa veio na nossa direção e foi fácil de ver a luz à medida que se aproximava do navio. Olhei e vi algumas janelas com silhuetas lá dentro. Aproximaram-se de tal modo que senti um calor na minha cara e consegui perceber que as silhuetas olham para nós através das janelas. E fiquei com a sensação que aquelas silhuetas que olhavam para nós não eram seres humanos. O objeto depois mudou para uma cor alaranjada e consegui ver bem a forma. Parecia ter a forma de um cigarro e estava sempre a mudar de cores e de repente desapareceu. No seu relatório, Gruzinski escreveu que esta luz semelhante a um OSNI emergiu da água e permaneceu relativamente silenciosa durante cerca de 45 segundos, até desaparecer no ar. Cerca de 25 dos seus companheiros também testemunharam este acontecimento. Muitos deles foram rapidamente transferidos para longe do FDR. O mais curioso é que Gruzinski alega que em apenas algumas horas o diário de bordo do navio foi alterado. Quando recebi o diário de bordo, reparei que algumas partes tinham riscadas a preto. Não tinham lá nada. E aposto que as testemunhas que foram transferidas para fora do navio foram obrigadas a assinar um documento sobre o assunto. Mas eu não tive de assinar nada. Creio que foi por não ter falado muito sobre o acontecimento. Cerca de 50 anos depois, continua a sua investigação para obter respostas sobre o que aconteceu realmente naquela noite. Ainda estou à procura dos homens que estavam comigo naquela noite. Não assinei papéis nenhuns, não fui transferido do navio, tenho muitas questões. O que aconteceu e porquê? Esta é a razão pela qual tenho continuado as investigações todos estes anos. Mas Gruzinski não é o único que acredita ter visto um OVNI enquanto servia a bordo do FDR. Outro veterano do FDR, Harry Jordan, serviu desde 1962 até 1965 como marinheiro de primeira classe. A sua função de operador de radar mantinha-o no comando de um dos sistemas de radar mais avançado e mais sensível do mundo. Tinha também a capacidade de bloquear rockets, mísseis balísticos intercontinentais e até de interferir com as medidas preventivas que os países do bloqueio soviético lançavam contra nós. Enquanto prestava serviço em 1963, Jordan afirma ter sido testemunha de outro acontecimento que envolveu OSNIs a bordo do FDR e que foi mantido em segredo até agora. Não há qualquer dúvida de que o Roosevelt atraía OVNIs por causa de todo o equipamento técnico e do armamento que transportava, sendo parte dele armas nucleares. Jordan concordou em falar sobre a sua misteriosa e alarmante história de um possível encontro imediato com um OSNI pela primeira vez. Eu lembro-me de todos os detalhes daquele episódio, porque quando assistimos a algo semelhante é impossível esquecer. 2 de outubro de 1962, Costa da Sardenha, aproximadamente 2 da madrugada. Jordan está a controlar o monitor do radar. Está tudo normal nessa noite de outono excessivamente quente. De súbito, e sem aviso prévio, aparece algo no ecrã do radar. Um objeto a uma distância de 900 km e a uma altitude impossível de alcançar naquela época para os aviões convencionais, 25 mil metros. O primeiro sinal apareceu após 2 horas e meia de turno. Estava a 900 km de distância do navio e a 25 mil metros de altitude. Depois aproximou-se a 500 km e 10 mil metros. Posteriormente já estava a 16 km e a 4.500 metros de distância do navio a bom bordo. Relatei o acontecimento ao comandante do turno, que apareceu de imediato para repetir o processo e confirmou o meu relatório. Depois transmiti o resultado ao comandante do convés, que estava na ponte. Este, por sua vez, foi acordar o capitão. Depois disto, o objeto começou a movimentar-se. O objeto no monitor de Jordan começa a movimentar-se a uma velocidade e numa rota que, segundo ele, teria esmagado qualquer avião feito pelo homem.
Percorria uma distância de 16 km em apenas alguns segundos e circulava a uma velocidade de 6.400 km por hora. Fazia curvas em ângulo reto e descrevia um percurso em Z. Era fácil de perceber que atingia grandes velocidades. No entanto, quando parou, não tinha qualquer rastro de calor. Pensei, isto é muito estranho. Depois de Jordan apresentar o seu relatório, afirma que o capitão do FDR deu ordens para lançar 2 jatos Phantom para analisar a situação. Ficaram em modo pós-combustão e depois foram lançados um a seguir ao outro. Levantaram o voo do Roosevelt e seguiram a rota 012. Pensei de imediato que estava a acontecer alguma coisa, porque não estavam a seguir o protocolo que eu tinha conhecimento, como sendo referente às operações normais do navio. Os jatos Phantom atingiram uma distância de cerca de 35 km e continuavam à procura de contacto visual com o objeto. Jordan afirma que o objeto no ecrã do seu radar continua perto do USS FDR, antes de desaparecer num flash de luz. Estava a ser gravado no quadro do lado direito do centro de operações. O contacto piscou durante 20 a 30 segundos. Ouvi os pilotos dizerem, o que é aquilo? E depois, não ouvi mais nada. Momentos mais tarde, tão rápido como desapareceu, o objeto volta a aparecer, mas desta vez maior e mais perto. Os Phantom aterraram e o objeto voltou a ser detectado a bom bordo. E alguém do centro de operações gritou, o que é aquilo? Acredito que cerca de 15 pessoas estavam a olhar pelos binóculos. 2h30 da madrugada. Toda a tripulação do FDR viu o OSNI a pairar por breves momentos, a alguns metros do navio antes de desaparecer. Desenhou no ar um padrão em Z e depois parou, piscou e depois desapareceu. Conheço as impressões eletrónicas que as aeronaves soviéticas e coreanas deixam, bem como os MiG chineses ou qualquer outro. Se fosse um meteorito, tinha-se incendiado na atmosfera. E já vi meteoritos a passarem no radar. Aparecem em questões de segundos, passam e depois desaparecem. Jordan aponta o acontecimento no seu diário de bordo como um episódio com um OVNI. Segundos mais tarde, o seu comandante aparece de repente. Jordan, o que escreveu no seu diário de bordo? Eu tinha escrito OVNI com o número de registro no sistema e mostrei-o ao comandante, que me disse para retirar o que tinha escrito. O que o meu comandante quis dizer foi: sim, Jordan, foi isso mesmo. Mas não, Jordan, mais ninguém precisa de saber. Ponto final. Tinha demasiado respeito por ele e pela Marinha. E não falei disto durante 20 anos. Este foi um momento histórico para a Marinha dos Estados Unidos e não foi registado nos diários de bordo. Por mais surpreendentes que tenham sido estes misteriosos encontros imediatos a bordo do FDR, estão longe de ser os únicos. Durante os 32 anos que esteve ao serviço, o FDR foi palco para pelo menos mais meia dúzia de episódios semelhantes. O FDR atraiu muitos OSNIs e também ocorreram muitos episódios. Já entrevistei 3 pessoas que estavam a bordo do USS FDR na altura em que os OVNIs apareciam sob o navio, a observar e a mostrar a sua presença, e por vezes até a interferir com o navio através de algum tipo de aparelho eletrónico. O Franklin Delano Roosevelt foi o primeiro porta-aviões a transportar armas nucleares, e os OVNIs aparentemente são atraídos para tudo o que tem a ver com a energia nuclear. O primeiro relato de uma ocorrência foi no mar, a norte de Inglaterra, em operações da NATO. Setembro de 1952, a NATO dá início à Operação Braço de Vela, as primeiras manobras de cooperação multilateral depois da guerra. O FDR fazia parte de uma frota ao largo da Dinamarca que levava a cabo um exercício chamado Operação Braço de Vela. O FDR, a Força Aérea e os porta-aviões britânicos foram testemunhas de um dos avistamentos coletivos mais espantosos na história dos OSNIs. O Ministério da Defesa do Reino Unido apontou o episódio como avistamento de OSNI. O exercício envolvia 200 embarcações, 1000 aviões e mais de 80.000 homens das Nações Unidas nas águas ao largo da Dinamarca. Na sua qualidade de maior e mais avançado navio da época, o FDR liderava a expedição.
Fazia parte de uma força conjunta que selava o acesso dos submarinos russos ao Atlântico através do Mar do Norte. Era de extrema importância. E se houvesse uma base Diógenes no fundo do Mar do Norte, naquela área no norte da Europa? Nós estávamos a vigiá-los e eles vigiavam-nos. 13 de setembro de 1952, o contratorpedeiro dinamarquês Willemoes encontra-se no Mar Báltico. O capitão Schmidt Jensen e alguns membros da sua tripulação observam um objeto luminoso de forma triangular a mover-se a alta velocidade à superfície da água, muito perto da frota principal. O objeto azulado vem do lado oeste e de repente vira para este diretamente em direção ao FDR. Durante a semana seguinte, há registros de muitos outros avistamentos, desde a Dinamarca até ao comando das operações aéreas com base na Escócia. 20 de setembro de 1952, 7h30 da tarde, 3 oficiais dinamarqueses observam um objeto brilhante em forma de disco a emergir da água e a passar à sua frente. Uma vez mais vai em direção à frota da NATO e ao FDR. O objeto metálico que se move em grande velocidade vai em direção a este e desaparece numa camada de nuvens. 21 de setembro de 1952, menos de 24 horas depois, 6 pilotos britânicos que passavam no Mar do Norte localizam um objeto esférico brilhante a emergir da água e aproximar-se furtivamente do local onde estava a frota. Iniciam de imediato a perseguição, mas o objeto consegue despistá-los. O veterano Jordan afirma ter falado com uma testemunha há mais de 40 anos. Tinham contacto através do sonar com 3 ou 4 contratorpedeiros e não conseguiam perceber o que era aquele objeto porque estava em constante movimento e parecia ter 250 metros de largura. Emergiu da água e, ao subir, bateu contra um dos navios. O que mais tarde foi reportado como sendo uma colisão entre 2 contratorpedeiros não tem nada a ver com a realidade. A testemunha disse-me que o objeto emergiu da água e voou para longe. De acordo com os relatórios das ocorrências, todos estes avistamentos partilham as mesmas características sinistras. Todas as testemunhas sentem que estes objetos estão verdadeiramente a observar de perto os exercícios da Marinha. Após a Operação Braço de Vela, descobrimos que foram muitos os marinheiros e pilotos da Força Aérea Britânica que viram estes objetos. Não estamos a falar apenas de 1 ou 2 pessoas. Estes são membros da tripulação do USS FDR. Este é um dos famosos avistamentos coletivos em que todos observaram estes objetos. Um jornalista que seguia a bordo do USS FDR durante estas operações teve provavelmente a melhor perspectiva desta invasão da atividade de OSNIs, através da lente da sua câmara. 20 de setembro de 1952, 11 da manhã. Vários tripulantes são testemunhas de um OSNI de forma esférica a emergir das águas em direção ao céu, numa manobra rápida, mesmo por detrás da frota. O jornalista Wallace Litwin, a bordo do FDR, documentava a operação e apontou a sua Canon de 35mm para o horizonte e tira 2 imagens de um objeto rápido que parece desafiar todas as leis da gravidade. Acreditamos que as imagens foram estudadas pela Marinha, mas nunca foi arquivado nenhum relatório oficial. Wallace Litwin tirou fotografias aos discos voadores que pairavam sobre o USS FDR durante a Operação Braço de Vela. Nelas podemos ver objetos a passar sobre o navio. Conseguimos ver o navio e uma parte de uma asa de um avião. As fotos mostram uma luz brilhante, mas algumas das testemunhas afirmam que tinha a forma de um disco. Os avistamentos de OSNIs a bordo do USS FDR durante a Operação Braço de Vela não foram exclusivos dos tropas e dos civis. Alguns acreditam que o general Dwight Eisenhower poderá ter avistado um objeto similar quando fazia uma visita a bordo do FDR. Ouvi relatos que Eisenhower estava a bordo do FDR quando ocorreu um destes avistamentos. As verdadeiras testemunhas das operações e destes acontecimentos tiveram receio de se mostrar, porque foram ameaçadas e por receio do ridículo. Segundo alguns peritos, muitos dos documentos sobre a Operação Braço de Vela foram guardados como confidenciais. No entanto, outros foram tornados públicos. Haverá algum motivo para os oficiais manterem em segredo acontecimentos com 50 anos?
Os militares das principais nações do mundo lidam com estas situações como uma ameaça. Afirmam que o facto de conseguirem penetrar no espaço aéreo significa que podem conseguir entrar em áreas de segurança máxima. Voam mais rápido que os nossos jatos mais velozes. Será que isso significa hostilidade? Apesar de alguns veteranos do FDR e alguns investigadores suspeitarem que as capacidades avançadas do navio eram motivo suficiente para serem alvo da atenção de seres de outros mundos, alguns perguntam-se: poderá esta atividade toda servir como prova? Depois da minha experiência no Roosevelt, passei anos a falar com várias pessoas. Eu sou testemunha das provas. Para quem ainda não teve nenhuma experiência, é impossível prever o que ainda está para vir. Mas espero que acreditem que eles andam por aí. Now, Ivan Sanderson, explorer, taking you into adventure. No geral, os OSNIs são objetos submarinos não identificados. Os OSNIs entraram na história há já muitos anos. E um sócio e amigo meu, Ivan T. Sanderson, efetuou um estudo sobre OSNIs há cerca de um ano. Eles estão sempre presentes, eles integram as bases de dados, são parte do fenómeno. Mais assustador que os extraterrestres é o que Ivan T. Sanderson escreveu no seu livro Habitantes Invisíveis. Eles não são extraterrestres, eles já cá estão. A investigação pioneira da existência de OSNIs, realizada pelo antigo espião britânico Ivan Sanderson, continua atualmente a surpreender e a assustar os peritos e curiosos. O seu polémico livro de 1970, Habitantes Invisíveis, abriu para sempre os olhos e os ouvidos do mundo para o reino obscuro dos objetos subaquáticos não identificados. Sanderson propõe duas teorias iniciais sobre os OSNIs no seu livro Habitantes Invisíveis. A primeira é que os OSNIs já se encontram entre nós e têm vindo a evoluir à velocidade do planeta, ou então vieram do espaço e fizeram dos nossos oceanos o seu lar há muitos anos. Quando falamos sobre OVNIs subaquáticos, devemos ter em conta que 3/4 da Terra são cobertos de água. E os OVNIs são avistados um pouco por todo o planeta e em todos os países. Por isso não é de espantar que utilizem os oceanos, porque nós ainda não os exploramos por completo. As teorias de Sanderson sobre OSNIs deram origem a uma perspectiva mais rígida. Cerca de 50% dos avistamentos de OVNIs ocorrem na água ou sobre a água, como ele menciona. Será que esses 50% são OVNIs ou OSNIs? Os OVNIs não são avistados apenas em terra. Ivan T. Sanderson afirma que 50% dos OVNIs foram vistos a pairar sob locais com água. Será que os avistamentos de OSNIs significam que debaixo da superfície do planeta Terra existe uma civilização de criaturas, entidades e extraterrestres para quem a Terra é o seu lar, tal como é para nós na superfície? Estamos a falar de habitantes que já existiam há milhões de anos, provavelmente antes da evolução da vida na superfície do planeta. Como prova da sua segunda teoria, Sanderson afirma que existem vários pontos importantes em todo o planeta que formam um mapa invisível, triângulos aos quais ele chama vórtices mesquinhos. Ao localizar as áreas em que os navios e os aviões desaparecem, Sanderson percebeu que os avistamentos de OSNIs relacionam-se quase na perfeição com os triângulos onde se acredita que acontecem estranhas anomalias magnéticas. A dúvida dele era se estes espaços fora do normal, fossem triângulos ou vórtices, tinham alguns animais estranhos ou se tinham grandes movimentações de OSNIs. A teoria de Sanderson sobre os vórtices também tem um lado obscuro. As principais áreas de anomalias são localizadas em zonas do planeta onde as águas são muito turbulentas. Ivan Sanderson realizou um estudo de latitude e descobriu que existe uma linha que percorre o planeta na qual o norte geográfico e o norte magnético se encontram. E é nestes locais que são relatados muitos desaparecimentos de embarcações, aviões e avistamentos de objetos. Após vários anos de investigação, Sanderson chegou a uma conclusão surpreendente. Existe uma ligação muito clara entre o elevado número de avistamentos de OSNIs e as áreas de anomalias gravitacionais ou vórtices.
As áreas específicas onde ambos se cruzam são o misterioso Triângulo das Bermudas, o Triângulo do Japão e o Triângulo da Austrália. I think it's about time that somebody does go into this thing instead of just sitting sadly and saying it doesn't exist or saying it's a forgery, go ahead and prove it. Segundo o Sanderson, esta ligação não é coincidência. Acredita que os pontos de anomalias magnéticas da Terra e o elevado número de avistamentos de OVNIs estão interligados por alguma razão específica. Na realidade, alguns investigadores classificam os vórtices como sendo possíveis localizações de bases de OVNIs. Ao pensar nas bases subaquáticas, questionamo-nos: será que são mesmo extraterrestres vindos do espaço? Estão mesmo a interagir connosco? Creio que tem havido uma enorme concentração de áreas onde existem instalações extraterrestres subaquáticas, em grandes profundidades indetetáveis, onde observam todos os nossos passos. Os OVNIs podem ser indígenas no planeta Terra. Já cá estavam antes de nós. Um caso de OVNIs marcante e virtualmente esquecido na pesquisa de Sanderson é o misterioso acontecimento de St. Andrew, na costa da Nova Escócia, no Canadá, a 30 de outubro de 1906. Um dos grandes casos do início do século XX foi no USS St. Andrew. A embarcação estava a atravessar o Atlântico a caminho de Hamburgo, na costa de Halifax, quando a tripulação e os passageiros a bordo avistaram um OVNI. Sanderson afirma que às 16 horas e 30 minutos o navio foi assolado por um objeto flamejante que fazia zigue-zague no céu. Depois o objeto cai na água e desaparece. Mas segundo os seus testemunhos, não poderia ter sido um meteorito, porque estes não fazem zigue-zagues nem se movem com aparente controlo. A história até apareceu no jornal New York Times. O primeiro oficial Spencer afirma: já vi meteoritos por todo o mundo, mas nunca vi um assim tão grande. Toda a carreira de Sanderson ficou rodeada numa nuvem de mistério. Sanderson fazia parte dos serviços secretos britânicos, mas o problema é que muitos dos seus amigos estavam no OSS, que foi o antecessor da CIA. E como podemos observar em alguns dos seus livros, Sanderson tem uma ligação direta com os serviços secretos da Marinha e recebia informações internas. Até à sua morte em 1973, Sanderson atravessou o mundo à procura de objetos submarinos não identificados. Atualmente, alguns peritos em OVNIs acreditam que a sua pesquisa foi concedida por altas patentes do governo. Muitos de nós questionamo-nos: estaria Sanderson ainda nos serviços secretos enquanto fazia as suas expedições? Será que transmitia as suas descobertas aos seus amigos nos serviços secretos? Poderia ele receber informações relevantes para o seu livro através deles? No final da sua vida, enfraquecido pelo cancro, Sanderson foi vítima dos seus amigos e inimigos que cobiçaram a sua pesquisa. Muitas pessoas foram à sua casa, encheram os carros com ficheiros emprestados e nunca mais os devolveram. Existem especulações em que se diz que foram alguns agentes secretos do governo que recolheram os ficheiros de Sanderson para destruir o melhor espólio de provas da existência de OVNIs que jamais existiu. No início, Sanderson pensava que os OVNIs eram criaturas que andavam no ar e depois vinham para dentro de água. No final da sua carreira, já pensava nestas criaturas como possíveis seres inteligentes que vinham do espaço. De acordo com os especialistas, uma das características mais impressionantes dos OVNIs é o facto de conseguirem afetar, modificar e ondular a superfície da água, do mesmo modo que os OVNIs deixam marcas quando pairam sobre os campos. Um aspecto interessante dos OVNIs é o facto de deixarem pistas físicas na água. Os OVNIs criam o mesmo tipo de efeito sobre a água e sobre o gelo. Por isso temos muitas semelhanças entre as pistas físicas de um OVNI que aterra na água e um OVNI que aterra no solo do planeta Terra. É quase como se pegássemos num copo e o colocássemos dentro de água. Ele cria um buraco.
Para os investigadores de OSNIs, a mais impressionante e melhor publicitada marca circular na água foi o caso do Ninho da Água em Tully, que aconteceu no norte da Austrália em janeiro de 1966. Esta história do Ninho de Água em Tully foi um dos acontecimentos de OVNIs ou OSNIs mais publicitados na Austrália. Na verdade, teve quase tanta publicidade como o caso de Roswell teve nos Estados Unidos por causa do envolvimento de tantas pessoas, do exército, de jornais e até se tornou numa atração turística. As pessoas faziam peregrinações a Tully para ver onde o OSNI tinha emergido da água. Na última década, o investigador australiano Bill Chalker tem realizado um estudo muito intensivo no caso de Tully. Às 9 da manhã, no dia 19 de janeiro de 1966, um jovem agricultor, George Pedley, conduzia o seu trator através do terreno de uma família vizinha, perto do local chamado Lagoa Horseshoe, perto de Tully, em Far North Queensland. Primeiro teve alguns problemas com o trator. Parecia que parava e, de repente, ia passar por cima dele. E depois ouviu um som muito agudo, sibilante. Olhou para a direção de onde parecia vir o ruído. E cerca de 6 a 9 metros mais à frente, emergia da lagoa um objeto metálico em forma de disco, a uma altitude de 10 ou 12 metros acima da água. Depois, deu um mergulho pouco profundo e levantou voo a grande velocidade. George Pedley descreveu o objeto como semelhante a dois pratos colados um ao outro, com cerca de 10 metros de largura e 3 metros de altura. Foi um sucesso nos média durante algumas semanas, com muitos repórteres em direto no local, e houve até cobertura por jornais internacionais. O local foi descrito como o ninho dos discos voadores. Este ninho continha provas de aterragem de um OSNI, uma impressão visível deixada na superfície da lagoa. O efeito remoinho na água ficou visível durante alguns dias depois do OSNI ter levantado voo. A Marinha fez testes, os cientistas também. Fizeram muitos testes e análises ao rasto e surgiram muitas teorias também. E chegaram à conclusão que não tinham explicação alguma para justificar as marcas deixadas na água. Em todas as entrevistas e investigações durante todos estes anos, Chalker considerou George Pedley uma testemunha de OSNIs muito peculiar. George Pedley impressionou-me bastante pelo facto de ser uma testemunha muito credível. Um homem normal de North Queensland, um agricultor típico da região. Seria a última pessoa que se esperava que inventasse uma história destas. Durante todas as investigações públicas e privadas em Tully, nas semanas seguintes, foram identificados pelo menos mais meia dúzia de outros ninhos na água na mesma área. Recolheram amostras da água para o Departamento de Física na Universidade de Brisbane para realizarem testes de radioatividade. Uma porção de água do ninho acusou positivo no teste das radiações beta, mas alguns dias depois a amostra desapareceu inexplicavelmente. As pesquisas sobre o caso Tully continuam até aos nossos dias. Como os avistamentos não cessaram desde o passado até aos nossos dias, muitas pessoas questionam o porquê da existência destes objetos e o que poderá vir a seguir. A minha teoria é que neste universo enorme existem muitos planetas diferentes. Acho que tudo é possível. Por que motivo somos a única forma de vida inteligente? Alguns investigadores interpretam os acontecimentos recentes com OSNIs como algo mais sinistro. Acredito que existem civilizações extraterrestres que têm vindo a observar a nossa evolução nos últimos 100 anos e que, por mais promissor que possa ser, também pode trazer alguns riscos. Não há dúvida que algo se passa. Tentam esconder as histórias com mentiras e eu gostava de assistir a congressos em Washington para fazê-los parar para pensar no que está a acontecer. Será que isto é o prenúncio de algo que vai acontecer no planeta Terra, um cataclismo, o fim do mundo? E será que os OSNIs estão a deixar a Terra porque sabem que alguma coisa vai acontecer ao planeta? Talvez estejamos a chegar ao fim dos nossos dias. Pim Pam Pum, produção audiovisual.